Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Oi pessoal, hoje mais um Aqui Entrevista, hoje recebendo o Diogo Mussi, advogado e empresário. Ele é proprietário da Hagot, um aplicativo de autoatendimento e relacionamento que proporciona redução nos custos, aumento nas vendas e otimização dos processos. Nesse aplicativo, o cliente faz o pedido e paga direto pela plataforma. O garçom fica responsável apenas por levar o prato. Ele vai falar hoje para a gente sobre esse ramo de vendas e como devem ser feitas as metas de vendas e premiações. Prazer receber você aqui, Diogo. Prazer é meu, muito obrigado. Diogo, São José se orgulha muito de ter, né, o título aí de Cidade da Inovação, Cidade Inteligente. E esse app que você desenvolveu, né, o Hagot, ele é muito da tecnologia, é muito do avanço. Explica pra gente um pouquinho do que é o aplicativo. O nosso aplicativo ele foi desenvolvido na perspectiva de consumidor para proporcionar experiência, né? E a experiência frustrada, né, do consumidor que está num bar, num restaurante, na demora de ser atendido, né, de um cardápio confuso, fez com que a gente pensasse em digitalizar o processo. Ao mesmo tempo, reduzir os custos para o empresário com mão de obra, né, que é muito difícil hoje contratar garçom. Há muita informalidade na contratação também, muitos riscos, né, além dos encargos previdenciários trabalhistas. Então a gente uniu o útil ao agradável aí para trazer então tecnologia, otimização do processo, um cardápio digital que suporta foto, vídeo, que facilita para o consumidor na hora de fazer o seu pedido. Ele também consegue fazer o pagamento pela plataforma, ele consegue fazer avaliações que são mostradas para outros consumidores, inclusive para o próprio restaurante, para saber onde está errando, onde está acertando. Além de trabalhar muito bem os dados, né, com uma inteligência de dados de cada consumidor para que ele seja tratado de forma única, exclusiva e não como massa. Uhum. Então você tem aí informações não sensíveis, não sigilosas, desde que o consumidor aceite os termos de uso, obviamente, que é bem dito para ele lá, que esses dados são trabalhados de forma que o restaurante tenha acesso para que possa vender mais para ele. Ou seja, possa vender de uma maneira mais personalizada e não vender de uma maneira genérica. De forma prática, a pessoa chega, né, no restaurante, aí ela pede a comida e aí ela mesma paga? Como é que é? Ela chega no restaurante, o seu próprio celular passa a ser o seu PDV, ou seja, já reduzimos custo para o restaurante, então com aquele PDV, aquele tablet, aquele celularzinho do garçom para fazer pedido, então o próprio cliente utiliza o seu próprio celular. Ele tem acesso ali a um QR Code, ele faz o check-in na mesa, né, através desse QR Code, e ali ele tem acesso ao cardápio com foto e vídeo, faz o pedido, vai diretamente para a cozinha ou para a estação do bar. Dessa forma o garçom só fica responsável pela entrega do pedido. O cliente ele acaba fazendo o pagamento diretamente por ali, ele faz o check-out e levanta e vai embora. Isso proporciona tempo e traz mais rotatividade para o restaurante também, né? Ali ele faz as avaliações do produto e do estabelecimento e pelo aplicativo ele consegue fazer inclusive reservas. Caso o restaurante disponibilize reserva de mesa, ele consegue. E é interessante porque deve reduzir, além dos custos, reduz erro também, né? Sim. A gente sabe que quanto mais tecnologia envolvida, você tem menos riscos de erro humano. A gente também não queria deixar algo muito impessoal, né? Então a gente trouxe essa inteligência de dados também que a gente desenvolve diariamente para trabalhar essas informações para que o restaurante sim tenha tempo, o garçom ali, porque ele é necessário. Mas há muita contratação de freelancers em finais de semana, feriados, e que impactam no mau atendimento, porque essa pessoa não teve tempo de ser treinada, essa pessoa não veste a camisa da empresa muitas vezes, até porque não conhece a filosofia da empresa. Ela está ali por um ou 2 dias. Então, a tecnologia reduz isso, que faz com que o restaurante, o seu gerente, o seu proprietário, o seu próprio garçom fixo, ele possa ter mais tempo para passar de mês em mês e se relacionar com os seus clientes. E você, né, é advogado, você estava me contando que você é advogado trabalhista, é uma coisa que é meio fora desse segmento, né, de inovação, de app, enfim. Como é que foi esse processo de criação do Hagot? Advogado é uma pessoa normalmente inquieta, né?
A gente é muito ansioso. Então, no meu caso, eu sempre quis, além da advocacia, eu queria empreender. E eu sempre tive muitas ideias, né? Então eu sempre escrevia as ideias, até compartilhava com a minha esposa. Olha só a ideia para fazer, para resolver problemas, né? E aí eu acabei conversando com um amigo que é meu sócio sobre essa ideia de autoatendimento, né? Isso foi pré-pandemia, foi antes da pandemia, né? Então, a Hagot surgiu muito para resolver um problema que eu enfrentava. Então, o que eu entendo é, para você resolver um problema, você tem que estar inserido nele. Você não pode pensar a solução se você não sofre com aquele problema. E o mau atendimento é uma coisa que me frustra a experiência. É muito ruim, você não tem uma padronização de atendimento. Você pode ir 10 vezes no seu restaurante preferido, que talvez você não vai ser atendido da mesma maneira essas 10 vezes, né? Então, o fato também de você não ter relacionamento, né? Ninguém sabe o que você consumiu, o ponto da carne preferido, quanto que você gasta, a sua região de consumo. Isso não é relacionamento se você não tem essas informações. Então, eu e meu sócio, a gente sentou, conversou, expus a ideia para ele abraçou. Ele é um cara de tecnologia também, que faz a execução. Então, a gente pensou dessa maneira, resolver problema, otimizar processo. E a advocacia trabalhista me trouxe a expertise para entender também o lado do empresário, e não pensar somente no consumidor ali. Apesar de a gente ser focado na experiência do consumidor, é um ramo B2B2C. Ou seja, a gente vende para a empresa, vende para o consumidor na ponta também. Então, o empresário, a gente sabe dos altos custos de contratação, as dificuldades, ainda mais do que a pandemia trouxe nesse período, né, de fechamento. Então, a gente também quis reduzir custo para ele e dar experiência para o usuário. Você comentou que a plataforma, né, o Hagot, ele fornece alguns dados para o cliente. Que dados são esses e que forma isso acontece? Bom, os dados são sempre não sensíveis, não sigilosos, né? Então, a gente não passa CPF, celular, nome completo, não é sobre isso. Os dados são de consumo. Então, os hábitos de consumo. E para quê? Desde que ele aceite, o consumidor aceite isso, para que o restaurante possa trabalhar o seu plano de ação. Por exemplo, eu tenho um aplicativo, né, que eu utilizo para delivery. Esse aplicativo, às vezes, me dá cupons de desconto para comida japonesa, por exemplo. Só que eu não faço consumo de comida japonesa. Eu não como nada do mar, por exemplo. Então, é genérico. Eu sou tratado como massa. Ele está distribuindo cupons e quem pegar, pegou. Para quem interessar, interessou. A gente pensou de uma maneira que o restaurante possa se relacionar com o seu cliente de uma maneira mais exclusiva. Então, são ticket médio, região de consumo, hábitos de consumo, preferências, a bebida preferida, a comida preferida, o ponto da carne preferido. Isso faz com que ele tenha um atendimento muito mais personalizado e focado. Então, vamos supor que você não vai lá num restaurante X faz tempo. E ele sabe que você gosta do prato tal, etc. Ele fala, eu vou chamá-la de volta. Eu vou tentar trazê-la num dia, talvez de menor movimento, vou dar um desconto para ela, enfim, para trazê-la de volta para cá. No final, quem se beneficia mais, além do restaurante aumentar suas vendas, é o consumidor. Que ele vai ter um atendimento muito mais personalizado, inclusive podendo ter até preços mais acessíveis de acordo com os seus gostos e o plano de ação do restaurante. No final das contas, ambas as partes têm que baixar o app? Tanto o consumidor quanto o proprietário do restaurante? Não, o proprietário ele não precisa baixar o aplicativo. Uma das nossas dores que a gente identificou quando foi validar o MVP foi de que talvez o consumidor, naquele momento que ele chega ali com fome, ele não queira baixar um aplicativo. Então, dessa maneira, a gente tirou do mercado, desenvolveu também o modo web. Então, para deixar claro, que eu não falei no início, ele pode baixar o aplicativo para ter uma experiência mais completa, ou ele pode usar só o modo web ali, que ele bate o QR Code, a câmera no QR Code e utiliza, ele faz os pedidos e pagamentos sem baixar o aplicativo. O restaurante ele tem acesso a um dashboard, né? Ele tem uma tela com acesso de senha e tal, e ele consegue acessar ali as informações de caixa, cozinha, financeiro, relatórios, enfim. E você está ali no meio termo entre advogado trabalhista e também empresário. E nessa posição que você está, você consegue, eu acho que, visualizar uma série de coisas em relação aos negócios, né? Você consegue ver onde é que está o gap do processo, você consegue ver ali
como pode ser aumentadas as vendas e como não podem. Levando em consideração isso, quais são os erros mais comuns que você percebe dos empresários em relação às vendas? Eu acredito que muito está relacionado a marketing, a forma com que se faz esse marketing, se é que todos estão fazendo. E vejo também, é muito difícil vender, não é fácil, né? Quando você vende necessidade é um pouco mais fácil, mas quando você vende um aplicativo em que você traz mudança de cultura, ele é muito mais difícil. Porque, provavelmente, se você for em algum restaurante que o atendimento é ainda pelo garçom que anota num papelzinho, o seu avô era atendido dessa maneira. Então a gente tenta impactar numa mudança de cultura e não é muito fácil fazer esse tipo de venda. Mas muito embora a gente tenha essa dificuldade, o que a gente percebeu é a falta de informação sobre os seus clientes que estão sentados no seu restaurante, as suas frequências, as suas preferências fazem com que ele perca vendas. Por exemplo, às vezes fica constrangido de falar que você não gostou do prato. Tava bom? Você fala, tava. Às vezes você fica constrangido, né? Você não quer uma discussão, você não quer, enfim. Pelo aplicativo, você consegue ter mais essa liberdade de falar, olha, não estava legal. Você classifica ali por estrelinhas, né, de 1 a 5, e o restaurante ele tem acesso a essa informação e fala, poxa, eu acho que eu perdi aqui um cliente, vou tentar recuperá-lo de uma maneira, olha, o prato que você não gostou, eu vou caprichar, vou melhorar, etc. Então, identificar pontos de dificuldade, hoje, sem tecnologia, é muito difícil. Então, acho que um dos erros aí de falta de venda ou de não aumentar vendas é não trazer a tecnologia como um auxiliar para trazer essas informações e ele poder sim saber onde ele está errando e poder melhorar. Além disso, outra coisa que faz com que os clientes se mantenham satisfeitos, né, é a realização de premiação, de desconto. E como você comentou, hoje as pessoas disparam isso muito aleatoriamente para a massa, enfim. Acho que você, né, como empreendedora aí também, você faz muito esse papel de consultor dos seus clientes, né? O que você orienta nesse sentido aí de premiação, de desconto? Como fazer? Principalmente nos dias que ele tem menor movimento. E aí eu repito, através da tecnologia, com essa informação, riqueza de informação, de dados, eu sei que você gosta muito de tal prato, mas eu gostaria que você viesse em dias que eu tenho menos movimento para consumir esse prato. E aí eu te dou um desconto nesse prato. Eu te atraio dessa maneira. Eu não te dou simplesmente um desconto na segunda-feira. Eu te dou um desconto na segunda-feira para você comer a sua parmegiana preferida. É diferente. É um relacionamento. É mais exclusivo. Identificar esses gaps através da tecnologia faz com que ele deixe de perder vendas ou consiga encher melhor os seus horários, seus dias de menor movimento. Isso é extremamente importante que seja feito para que ele mantenha, porque muitas vezes ele paga o aluguel ali, então ele tem que funcionar, ele tem que vender de segunda a domingo. E normalmente se vende mais aos finais de semana. Principalmente aqueles restaurantes que são para você sair com a família, para você ter uma experiência e etc. Então, nesses dias que ele está aberto, ele precisa trabalhar essas vendas. E é através da tecnologia e dos dados que ele consegue ter essas informações e trabalhar melhor esses dias. Diogo, e quem quiser saber mais sobre o Hagot, sobre como implementar essa tecnologia de fidelização de cliente, de conversão de vendas, como as pessoas podem falar com você? A gente tem a rede social, né, HagotBR, né, @HagotBR é o nosso Instagram. O nosso site é www.hagot.com, né. Nós estamos também no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Nós fomos aprovados aí num processo seletivo de mais de 400 startups. Entramos no Nexus, que é um dos 5 maiores hubs de inovação aí do mundo. Para falar com a gente é super acessível na rede social, super acessível no nosso site também, que tem um campo lá para deixar mensagem, a gente entra em contato na hora. Joia. Diogo, foi um prazer receber você Obrigado. aqui e até a próxima conversa aqui no Aqui Entrevista. Valeu, obrigado.